mudança completa, ou tem que ficar nervoso, bravo, triste, preocupado. Marcos Antônio machucado, André Silva machucado, Lucas machucado, ia jogar, não jogou. Oscar ninguém sabe. Eu acho que... Antes que o Arnaldo responda, Arnaldo, o Marcos Antônio vai perder a convocação da seleção? Não vai. Vamos começar por aí. Eu acho que problema muscular no São Paulo é café com leite, né? Problema muscular tá beleza. A questão é ligamento cruzado, embolia pulmonar, cápsula do joelho, sei lá, qualquer tipo de lesão que tira o cara por... Tudo que é raro. Tudo que é raro, né? Tudo que é raro. Ou lesão muscular, fisgadinha, qualquer coisa tá valendo, né? Eu acho que a grande questão é que lesão após lesão, o time não perde o padrão, tá vendo? Tô até rimando hoje com compositor demais hoje. E ontem jogou bem mais uma vez. O Atlético jogou com o seu time reserva. É verdade que é um time reserva milionário, né? Tem Rony, Biel, Renier, todos os caras possíveis contra Júnior Santos, a turma toda ali contratada. Mas e o São Paulo foi entrando o pessoal também, né? Entrou o Scarpa, entrou lá, tem o time reserva, tem o terceiro reserva do time, é o Biel, o terceiro. Então o Atlético tem um... Alexander, que era do Fluminense, entrou depois. Tem um monte de jogo, perto do elenco do São Paulo. Então é curioso, né? Porque não dá para comparar o São Paulo com os melhores do brasileiro, não dá. Mas com os outros dá. Com os outros que investiram muito mais nessa temporada, com o Galo, Fluminense, Santos. É uma diferença absurda de escassez de opção e de produção em campo. O São Paulo, o Crespo joga bem. Não é só uma marca. O Crespo perdeu 2 partidas. A do Flamengo no começo, a primeira, e a do Atlético Paranaense lá em Curitiba, com o goleiro expulsou os 2 no primeiro tempo, né? O resto ele ou empatou pouco ou ganhou. E no Brasileiro são 8 partidas invictas, 2 empates, 6 vitórias. Em quase todos os jogos, o São Paulo jogando bem, né? Com sempre desfalques jogo a jogo por lesão. A questão, né, Tironi, é que não dá para ter um dia de paz com tanta contusão, levando em consideração que pela frente aí o São Paulo ainda tem a Libertadores contra a LDU lá, primeiro em Quito e depois em São Paulo. E nesse mar de lesões fica claro também que os jogadores mais importantes do time não são os medalhões contratados desde o ano passado ou desde o ano retrasado para as grifes, né? Esse ano o São Paulo não é o das grifes, né? O Marcos Antônio até então era pouco conhecido. O Bobadilla era um reserva. O André Silva, idem. Mas o Crespo conseguiu, com esse sistema com 3 zagueiros e tudo mais, tirar o melhor de cada jogador, dando uma rejuvenescida no time. Então o São Paulo tem mais energia, tem mais gás, tem mais fôlego. E também me deixa bem curioso, aí eu tô dando uma dica para os técnicos adversários, hein, cara? Eu não sei se eu deveria, mas vou dar, né? Jornalismo. Vou dar. Todo técnico do Brasileirão que vai jogar contra o São Paulo, ele tenta espelhar o sistema tático do São Paulo, mesmo que o time dele não jogue desse jeito. Todos até agora foram assim, né? E ontem o Cuca, de novo, espelhou, montou o time com 3 zagueiros e tal. Todas as vezes que o time do Brasileirão tenta fazer isso, ele se estrepa. Quem não fez isso? O Atlético Nacional de Medellín. Jogou com os 3 atacantes, 2 zagueiros só, e foi quando o São Paulo não conseguiu jogar. Tô dando só uma dica aí pra galera. A cada time que tenta espelhar 3 zagueiros, porque os 3 zagueiros do São Paulo, ninguém tem melhor. Olha que o Arboleda não tá jogando. E o meio do São Paulo, com essas questões individuais, para acompanhar Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, quem seja, ou Pablo, é difícil. Então, enquanto os técnicos tentam espelhar o São Paulo se dá bem, né? E no Brasileiro, ele não ganhou apenas do Galo, ele vem ganhando várias partidas, jogando um bom futebol, né? Acho que essa temporada, pela quantidade de lesão, pela escassez financeira, era para o São Paulino, nessa altura, estar conformado com a briga contra o rebaixamento. Porque não tem dinheiro e não tem jogador saudável.
Mas o São Paulo foi muito além do que eu imaginava nesse mês de agosto. Mas muito além. Mas muito além mesmo. Inclusive com o desempenho dentro de campo. Porque a gente fala sempre de resultado. Poucos times no Brasileirão jogam hoje mais do que o São Paulo. No Campeonato Brasileiro. Você compara o Bahia jogando, que eu acho que joga também um futebol envolvente, num outro sistema. Até teria curiosidade se o Rogério Ceni se enfrentasse o São Paulo amanhã, se ele espelharia 3 zagueiros ou se ele iria com o time dele que tem um padrão definido, né? Mas enfim, esse era um jogo que só vai ocorrer lá na frente, nem sei o que vai acontecer até lá. Ponto agora que sempre elogio aqui e vou criticar. A presença da torcida do São Paulo no Morumbi ontem foi ridícula. A direção do São Paulo, você não espera nada em termos de promoção. A direção do São Paulo, a presidência, eu ia falar até uma expressão, não posso falar aqui, mas falou. Muito cedo. Tá nem aí com o público, o horário do jogo, onde vai ser, quando vai ser. A direção, eu não espero nada da direção. Da torcida do São Paulo eu sempre espero. Parabéns aos 25 mil que foram e apoiaram o tempo todo, fazendo bastante barulho. Mas era jogo para 40. Dane-se que é 8h30 da noite. O time do São Paulo faz para merecer mais gente. E o que fez na terça-feira também, né? Contra o Atlético Nacional e tudo mais. Então a torcida do São Paulo faz diferença. Não adianta ter a torcida da Libertadores. A torcida da Libertadores, se o São Paulo colocar ingresso para Libertadores a $5 mil, vai ter 60 mil pessoas. Isso eu sei desde que eu sou criança. Não era assim, mas virou assim. Mas não adianta ser só a torcida da Libertadores, cara. Né? A campanha do São Paulo está jogando mais no Brasileiro do que na Libertadores. Então ontem 25 mil pessoas, um público ridículo. Só foi superior ao São Paulo e Ponte Preta no Paulista. Né? Então deixou a desejar a presença de público no Morumbi ontem. Agora, Trajano, para fechar, a zica das contusões é impressionante. Até os caras que embolia, o Lucas que tem um negócio que vai, volta, não volta. Agora o Marcos Antônio, o André Silva. Além do elenco ser curto, Caleri, é uma zica inacreditável, né? Como é o nome daquele cara que fazia os trabalhos no Vasco? O Pai Santana, né? Pai Santana. Mas o Corinthians não é diferente. Acho que o Trajano tá mutado. O Trajano tá mutado. Eu estou dizendo de quem torce pelo Arsenal, não acha nada estranho. Tem isso. Mas ganhou ontem, não foi? 2 rodadas perdeu o Saka, o Odegaard, o Havertz e o Ben White. 2 rodadas. Impressionante. Impressionante. Né? E no caso do São Paulo, eu acho que tem que louvar as contusões. Ao contrário das pessoas dizendo, não, muita contusão. Tem que torcer para o Oscar e o Lucas ficarem no departamento médico. Está dando certo com a garotada. Não estão fazendo falta nenhuma. Está dando certo. O Crespo está conseguindo fazer um time que dá gosto de ver. Então, tomara que eles permaneçam um pouco mais lá, voltem mais para frente, porque não estão fazendo falta nenhuma. As contusões, ao contrário do que está sendo falado, não prejudicam o São Paulo. Estão ajudando. Tem jogadores como o Rodriguinho, citar um exemplo. O outro entrou aquele tal de Henrique, que estão sendo lançados agora, o Rodrigo já está há muito tempo lá, que estão indo muito bem. Então as contusões, em vez de atrapalhar, estão ajudando. E, aliás, nessa reestruturação econômica, de repente, para o São Paulo é uma boa pegar um jogador que custa 2, 2,5 e pegar 3 nota 6 para encher o elenco. Porque já que o Lucas não consegue jogar, o Oscar não consegue jogar, eles juntos dariam ali para você colocar 5, 6 jogadores ganhando um salário mais baixo. Agora tá demais, né? Agora, peraí. Fala. Agora, isso não é um fenômeno. Não é um fenômeno que abala apenas o Arsenal e o São Paulo. Olha para o Corinthians. Memphis, Yuri, Martínez, Carrijo. 4 titulares. O Garro voltou agora mais também, o Garro, né? meia boca. 5 titulares. É verdade, é verdade. Essa questão do São Paulo lançar os jovens também corre o risco. Faz tempo.